Então, olha só, a aula de hoje é sobre a geometria do simplex, tá? Então, a intenção hoje, deixando tudo gravadinho, bem bonitinho, é tentar construir com vocês todos os conceitos de espaço vetorial, de pontos no Rn, né? N-dimensional, de maneira com que a gente passe por os conceitos mais simples de álgebra linear, de cálculo de várias variáveis, os conceitos mais básicos que tem, de maneira que o objetivo final, lá na frente, é a gente mostrar que um conjunto de restrições lineares, tá? Um conjunto de restrições lineares, onde as variáveis não possuem nenhum coeficiente diferente do que 1, né? Ou seja, eu só tenho coeficiente, um número, vezes a variável, eu não tenho nenhum tipo de coisas diferentes do que isso, ao quadrado, ao cubo, logaritmo, seno, cosseno, não tenho nada disso. Então, um conjunto de equações lineares, o que forma um sistema de equações lineares, vai ter como solução sempre um ponto extremo de um conjunto, de um espaço que vai ser um espaço convexo. Então, nós temos que mostrar que esse conjunto de restrições lineares, ela é um espaço convexo, e que esse espaço convexo possui solução básica factível, não vamos esquecer disso, das duas coisas. É factível porque ela resolve, é básica porque todos os coeficientes vão ser positivos. Solução básica factível vai estar sempre num ponto extremo desse conjunto convexo. Então, eu tenho que construir o que é combinação linear, combinação convexa, conjunto convexo, solução básica factível, e aí eu chego no ponto extremo como sendo solução básica factível. Essa é a construção de hoje, tá? Por que a gente vai fazer essa construção de hoje? Uma vez que eu tenha como domínio que o ponto extremo de um conjunto convexo é uma solução básica factível para aquele conjunto de restrição, para aquele conjunto aquele sistema de equações lineares que nós vamos chamar especialmente de conjunto de restrições, de um problema de programação linear. Se eu mostrar que uma solução básica factível está sempre no extremo, o que o simplex faz? Ele vai percorrer de uma forma ordenada esse conjunto, ou uma sequência de pontos extremos, até chegar no ponto extremo que maximiza ou minimiza uma dada função objetiva. Ou seja, o que a gente está tentando mostrar é que se o ponto extremo é uma solução básica factível e que dado uma função objetivo, eu tenho que encontrar qual é o melhor ponto, qual é o melhor ponto extremo para satisfazer todas as restrições e, ao mesmo tempo, maximizar ou minimizar a função objetivo, eu tenho que escolher um ou mais, né, no caso de múltiplas soluções, pontos extremos desse conjunto convexo. Ou seja, eu me convencendo de que um ponto extremo de um conjunto convexo é a solução básica factível de um sistema de equações lineares, o simplex, ele é a automatização, ou é a estrutura de contas que eu vou, por meio das iterações, buscando pontos extremos sequenciais, de tal maneira que vai chegar num ponto que, para aquela função objetivo, aquele ponto extremo vai ser o melhor possível, ou seja, vai ser o ótimo. Tá? Ou seja, o simplex nada mais é do que um caminho traçado para demonstrar convergência, ou ele gera uma convergência de uma sequência de pontos para o melhor ponto possível para aquilo que eu quero fazer, minimizar ou maximizar. É essa prova que nós queremos fazer. Hoje a gente vai parar na prova que o ponto extremo é a solução básica factível e vice-versa. Nós paramos nesse ponto.
E aí, com a dualidade, com os conceitos de dualidade, os teoremas forte, fraco e complementar, a gente consegue fechar todo esse ciclo teórico do método simplex e da geometria do simplex, tá? Então, esse é o nosso objetivo. Então, me ajudem, abra o microfone, me ajudem a todos os conceitos aí, para que a gente possa fazer um raciocínio lógico, sequencial, que faça sentido para todo mundo, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela, vou abrir aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá, então deixa eu ignorar aqui. Eu ia usar aqui no quadro, mas não vai rolar. Então eu vou fazer lá onde que eu sempre faço. Tá? Vocês estão vendo a minha tela já? Sim. Tá. O quadro ele não grava. Ali tá uma mensagem dizendo que ele não grava. Então eu vou fazer no Paint mesmo e depois a gente vai copiando e salvando, fazendo um novo Paint. Como se fosse um texto mesmo. Tá? Muito bem. Então vamos começar lá. Alguns conceitos básicos, tá? Primeiro, vamos lembrar lá o que é um ponto no RN, tá? Então, deixa eu aqui, mais ou menos, tá? Então, o que a gente está falando aqui é do RN, tá? O que é isso aí? Então, nós temos aqui que um ponto X pertence ao RN, RN, onde esse X aqui nada mais é do que um vetor com N componentes, X1, X2, Xn. Tá? Deixa eu só ver ali se eu tenho que fechar o negócio. Não. Muito bem. Muito bem. Então, esse em geral, na álgebra, a gente define sempre que um vetor é um vetor coluna. Tá? E toda vez que eu coloco em linha, eu boto ele transposto e eu não tenho essa vírgula aqui. Então, eu vou ter sempre que o meu x aqui vai ser um vetor nesse sentido. x1, x2, até xn. Tá? Então, a gente acaba adotando aqui que um vetor no Rn sempre é denotado como sendo um vetor coluna. Temos duas operações básicas no Rn, tá? A soma de vetores, então um vetor x mais um vetor y no Rn, ou um ponto x e um ponto y no Rn, obviamente é a soma das suas coordenadas. Então é x1, y1 é a primeira coordenada da soma, x2 mais y2 é a segunda coordenada da soma, e assim por diante, que o xn mais o yn é a última, é a enésima coordenada desse vetor soma, ou desse ponto, que é a soma de dois pontos no Rn. Tá? Por que às vezes eu falo vetor, às vezes eu falo ponto? Porque os dois conceitos se confundem, né? Se eu estou falando no R2 aqui, por exemplo, né? Se eu pego o ponto aqui, por exemplo, 2 e 5, né? Esse ponto aqui, vamos chamar ele de ponto X, 2 e 5, é um ponto no R2, mas também eu posso abusar um pouquinho da linguagem matemática aqui e dizer que ele é um vetor 2, 5, porque é onde que tem uma origem no 0, 0, né? A origem do vetor no 0, 0, e a sua extremidade lá no pontinho 2 e 5. Então, esses dois conceitos se confundem um pouco, não se confundem no sentido de confundir, se confunde que um implica no outro, tá? Então, às vezes eu vou falar pontos, às vezes eu vou falar vetor, mas a gente está falando aqui de um elemento do Rn, tá bom? Então, a gente pode representar dois. A outra operação é quando eu tenho um múltiplo, um alfa de x,
nada mais é do que a multiplicação de cada um dos seus elementos por esse valor. Alfa x1, alfa x2 e assim por diante, alfa xn. Muito bem. Tá? Um espaço vetorial, ele tem algumas propriedades aí que a gente pode usar dentro de um espaço. Não podemos esquecer lá que lá em álgebra linear nós temos lá as propriedades que, uma vez satisfazendo de espaço e subespaço, né? Mas eu tenho algumas consequências, como, por exemplo, a multiplicação de dois vetores num certo espaço vetorial, nada mais é do que um outro vetor, que é a somatória do xi vezes o yi, né? Xi vezes o yi, onde o i aqui vai de 1 até n. Então, quando eu multiplico, agora eu vou para o cantinho aqui, um x vezes o y, obviamente que implicitamente aqui eu estou falando em x transposto. Deixa eu apagar aqui. Opa, borracha. Voltamos para cá. Deixa eu pegar o tamanho aqui. Aqui que é melhor. X transposto y, né? Então seria x1, x2 até xn, multiplicado aqui por y1, y2 até yn. E aí a resposta da multiplicação de dois vetores nesse espaço vetorial, abusando da linguagem aqui xy, é x1 vezes y1 mais x2 vezes y2, assim por diante, até xn, yn. Isso aqui, obviamente, isso aqui pertence aos reais. Tá? Deixa eu aumentar um pouquinho a grossura disso aqui, que é melhor. Tá? É um número, tá? Então, a multiplicação, nesse sentido aqui, é um número. Eu tenho aqui a norma, né? A norma de um vetor x, nada mais é do que a raiz dele multiplicado por ele mesmo. E a distância entre dois pontos no Rn, x e y, a gente acaba usando aí a norma da diferença entre eles. Aí, assim, aqui podemos usar várias métricas, né? A distância entre esses dois pontos. A mais comum aqui é a distância euclidiana. E se a gente fosse usar a distância euclidiana entre dois pontos do Rn, nada mais é do que a raiz de x1 menos y1 ao quadrado, mais até xn menos yn ao quadrado. Né? Essa aqui é a distância euclidiana, e essa distância aqui é que a gente que eu vou acabar usando implicitamente quando eu for mostrar os vetores e quando for mostrar as coisas para frente. Mas eu tenho essas propriedades, esses elementos, nessas operações, a multiplicação, a norma, a distância. Então, essa norma aqui nada mais é do que o tamanho desse vetor que está aqui, né? E a distância entre dois pontos, um y aqui qualquer, seria, no caso da euclidiana, a reta que liga, o segmento de reta que liga x e y. Tá? Então, por enquanto é isso. Muito bem. Então, agora eu vou dar aqui um outro elemento aqui, que é um S, um conjunto S contido no Rn, e um ponto X chapéu, vamos chamar aqui de X chapéu, pertencente ao Rn. Tá? Então, dado que eu tenho essas duas coisas aí, nós vamos chamar, então, que esse x-chapéu pode ser o transladado de S por x-chapéu. Ou seja, se eu tenho um conjunto, um subespaço aqui pertencente ao Rn, um subconjunto aqui dentro do Rn, e um x-chapéu, eu posso chamar
o transladado desse conjunto S por X chapéu, que nada mais é do que o X, dois pontinhos, o X chapéu aqui mais o S, nada mais é do que o X chapéu mais todos os... Opa, X... Tá, beleza. Todos os pontos X, onde que o X pertence a S. Ou seja, eu vou deslocar, né? Eu vou pegar... Imagine que aqui eu tenho o R2 e aqui eu tenho o conjunto S, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho o conjunto S. Eu simplesmente vou pegar aqui, eu tenho aqui, por exemplo, aqui o X chapéu, tá? Que é esse vetor aqui. Se eu deslocar, fazer o transladado de S por X chapéu, nada mais é do que eu vou pegar esse cara aqui, né? E vou jogar ele lá... para esse ponto. Então, eu vou pegar esse cara aqui, na verdade, e vou jogar ele para cá, tá? Então, ele vai ter que ficar na mesma posição, deslocado o X chapéu para o lado. Tudo bem? Muito bem. Então, por exemplo, aqui, se aqui fosse o X chapéu fosse 2, 2, na verdade, eu pego cada ponto aqui do S e somo mais 2, 2. Né? Então, supondo que esse cara aqui fosse o 1, então, se esse ponto aqui fosse o 1, 1, esse ponto aqui passaria a ser o 3, 3. Se esse ponto aqui fosse o 2, 1, né? Ponto 2, 1, esse cara aqui passaria a ser o 4, 3. E assim por diante, eu tenho o transladado dele. Tudo bem? Assim como, acho que vai caber aqui no cantinho, assim como se eu tenho um ponto X aqui, né? Aqui está um ponto X. Se eu continuar nessa reta sequência aqui, um múltiplo desse X, por exemplo, se eu pego esse ponto aqui, eu vou ter um alfa X, onde esse alfa aqui é maior do que 1. Então, se eu multiplicar esse cara aqui por 2, eu estou pegando a mesma direção, o mesmo sentido, e estou aumentando ele duas vezes, né? Vai ter dois tamanhos de X aqui, duas normas de X lá. Se eu pego esse alfa aqui e multiplico por um valor entre 0 e 1, eu estou pegando uma parte dele aqui dentro. Tá? Eu tenho aqui um alfa entre 0 e 1. Se qualquer coisa maior do que o x, é alfa maior do que 1. Se eu multiplicar por um cara negativo, eu tenho ele no sentido contrário. Tudo bem? Então, assim, algumas coisas que a gente tem que lembrar aí. Vamos lá. Vamos salvar aqui. Salvar com JPG. Vamos colocar aqui PL. Aqui. Então, vamos colocar aqui o título. Vai ser aula de PL. Parte 1. E aí a data. 2020, 08, 18. Só para a gente lembrar. A partir de agora, a gente salva todo mundo assim. Então, salvar esse cara e vamos fazer um novo. Muito bem. Continuando então aí. Se eu contenho agora vários pontos pertencentes ao RN, então a gente vai indicar aqui com um sinalzinho em cima aqui, ó. X1, X2, até um XK qualquer aqui, todos eles pertencentes ao RN. Cuidado, tá? A gente está colocando o índice em cima aqui, mas não é potência, tá? O índice em cima aqui é para dizer que eu tenho o primeiro ponto do RN, onde aqui o X1 é X1, índice em cima 1, 1, 2, o 3, o 4 até o N e assim por diante.
Tudo bem? Então, só para lembrar aqui, ó, o x1 aqui em cima é um ponto no Rn que tem n termos aqui. O x2, ó, o x2, primeiro termo, x2, segundo termo, o xn, né, do segundo vetor, do segundo ponto. E assim por diante até o xk, tá? Até o xk. Então, xk, primeiro termo, xk, o segundo termo, até xk, o enésimo termo. Muito bem. Eu posso escrever um outro vetor y como sendo uma combinação desses vetores. Então, uma vez que eu tenho a multiplicação de um vetor por um, por um, por um número real, né, um múltiplo dele, e eu tenho a soma de dois vetores, como a gente viu ali agora, o x e o y, agora há pouco, eu posso fazer isso iteradamente, várias vezes, e vou ter, por exemplo, uma combinação, nós chamamos isso aqui de combinação de vetores, né? Então, eu vou ter aqui uma definição de um conjunto S1, que é justamente esse y, tá? Esse y aí, que é o alfa1, x1, até um alfa k, xk. Nós chamamos esse conjunto aqui de combinações lineares ou variedade linear. Variedade linear. Tá? Ou combinações lineares. Isso é definição, né? Ou em inglês aqui a gente acaba usando o termo linear rule. Não sei se fala assim, essa pronúncia, H-U-L-L. Então, nada mais é, isso aqui a gente pode chamar que é o subespaço gerado por x1 até xk. O que eu quero dizer com isso? Que são todos os valores y que, conforme eu vou mudando esse alfa, ele vai gerando outro vetor. Ou seja, todos os y, todos os valores y que formam o conjunto S1, nada mais são do que combinações lineares do conjunto x1 até xk. Ou seja, todos os valores y formam um subespaço gerado por x1 até xk. Tá? Muito bem. Se eu tenho agora um conjunto S2, que é da mesma forma, é um y, é uma combinação linear de alfa 1 até alfa k, xk, é a mesma coisa. Entretanto, a minha condição agora é que a somatória dos alfas i's, onde o i aqui vai de 1 até k, onde todas as somas de todos esses elementos, esses coeficientes aqui, isso aqui vai ser 1. Ou seja, se eu tiver número positivo aqui, vai ter que ter um negativo, de tal forma que na hora que eu some tudo isso daqui, a soma vai dar 1. Isso aqui nós chamamos de variedade afim. Variedade afim. Ou affine rule, né? Muito bem, então a gente pode escrever isso aqui como um exemplo aqui. O y, por exemplo, sendo a combinação de dois vetores, um alfa 1, x1 mais 1 menos o alfa 1, x2. Obviamente que alfa 1 mais 1 menos alfa 1, isso aqui é igual a 1. Então, essa é a combinação afim, tá?
Muito bem. E aí, a partir da variedade afim, nós podemos definir um terceiro conjunto, que é o conjunto que nos interessa para a construção do conceito aí de espaço convexo, que é o seguinte. Do mesmo jeito, é uma combinação, um y, é o conjunto de todos os vetores y, todos os pontos y, onde que eu tenho lá alfa1, x1 mais, ou seja, é uma combinação, é um subespaço gerado por x1 e xk, até xk, tal que. Então, quais são as condições para esse alfa aqui, para a gente ter o nosso terceiro conjunto especial, que a gente dá um nome especial. Então, vamos colocar aqui, ele continua assim. Não precisamos fazer tão feio, né? Continuamos tendo que o somatório de 1 de I igual a 1 até K, os alfas I são igual a 1, ou seja, a soma desses caras são igual a 1. Entretanto, agora, cada alfa I é maior ou igual a 0. Isso aqui muda alguma coisa. O nome disso aqui, obviamente, então, esse aqui eu vou até colocar aqui embaixo, né? Vou colocar assim, aqui é o nome em inglês, affine rule. E aqui nós temos o que nós chamamos de envoltório convexo. Envoltório convexo. Muito bem. Que nós chamamos de convex, ou em inglês, né? Convex rule. Muito bem. Então, dando um exemplo aqui, agora podemos apagar isso aqui, vamos salvar como U2, né? Então, tranquilo aqui a definição, construção. Então, eu tenho aqui uma combinação linear, uma variedade linear, uma variedade afim, é quando o somatório desses coeficientes alfa são igual a 1. Um envoltório convexo é quando esse somatório é 1 e esses valores de alfa são maiores ou iguais a 0. Ou seja, para que soma seja igual a 1 sem nenhum negativo, todos esses valores aqui vão estar entre 0 e 1 e a soma deles vai dar 1. Tá? Então, vamos dar um exemplo aqui. Vou colocar aqui em cima. Ó. Vou dar um exemplo aqui em cima. Vou aproveitar esse cantinho aqui. Por exemplo, um conjunto S3 que é definido da seguinte forma. Tá? Um y igual a alfa1 x1 mais alfa2 x2 mais alfa3 x3, tal que alfa1 mais alfa2 mais alfa3 é igual a 1 e alfa i é maior ou igual a 0. Né? Então, esse aqui seria um exemplo. Né? Escrevendo esse cara da seguinte forma, escrevendo esse cara aqui, esse y, né, que é, lembrando, gente, quando a gente escreve esse y, não é um elemento só, são todos os possíveis pontos que podem ser escritos nesse formato. Por isso que ele é um subespaço gerado. Então, quando a gente fala que y é um termo genérico ou é um ponto genérico do conjunto S3, que eu tenho uma infinidade de pontos aqui, uma infinidade de combinações convexas aqui, no caso, que geram esses infinitos pontos y, tá? Então, a gente tem a seguinte, eu posso reescrever esse y da seguinte forma. Eu posso colocar aqui, por exemplo, o alfa1 x1, e isso eu posso fazer iterativamente, do n até chegar aqui onde eu vou chegar no 3 e depois para o 2, tá? Mas, agora se eu colocar, por exemplo, o alfa2 mais alfa3 em evidência, dando uma forçada na barra aí, alfa2 mais alfa3 em evidência, eu vou ter o seguinte termo aqui dentro, ó, alfa2 divididos por alfa2 mais alfa3 vezes o x2, mais, né, agora o alfa3, alfa2 mais
alfa 3. E aqui, vezes o 3. Tá? Eu posso escrever desse formato. Não mudei absolutamente nada. Se eu multiplicar esses dois, corta esse com o de baixo, multipliquei o alfa 2 mais alfa 3 por esse terceiro termo, corta o termo inteiro, né? E vai voltar para o original. Muito bem. Esse cara aqui, eu posso chamar de um outro vetor, posso chamar de z. Vai faltar espaço, que devia ter feito em um lugar diferente. Vai faltar espaço. Então, agora, o que eu tenho certeza que esse alfa 2 e alfa 3 é? Bom, uma vez que alfa 1 mais alfa 2 mais alfa 3 é igual a 1, eu sei que alfa 2 mais, vamos colocar aqui um tracinho aqui, alfa 2 mais alfa 3 é igual a 1 menos alfa 1, certo? Dessa condição aqui, que é a condição do envoltório convexo. Muito bem, então alfa 2 mais alfa 3 pode ser escrito como 1 menos alfa 1, logo meu y aqui é alfa 1 x1 mais 1 menos alfa 1 vezes z. Tudo bem? Então, eu posso fazendo a redução disso iterativamente até chegar nesse cara aqui, onde a gente chega nesse termo mais simples aqui, o que nós chamamos de combinação convexa. Né? O que isso geometricamente quer dizer? Se a gente pegar no R2 aqui, deixa eu apagar, tá feio pra caramba. Vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui, fazer bem bonitinho, senão vai ficar... Muito bem. Deixa eu fazer bem certinho aqui. Vamos pegar aqui o exemplo. No R2. Tá? Não está bem retinho, mas tudo bem. Então, imagine que eu tenho aqui o x1. Aqui em cima eu vou ter o x2. Aqui embaixo o x3. Tá? Então, vamos entender geometricamente aí, já que a aula de hoje é geometria do simplex, o que é geometricamente um envoltório convexo. Tá? Vamos olhar para esse termo aqui, ó, tá? x2 mais x3, esse termo aqui. Bom, vamos seguir a seguinte lógica. Se todos esses alfas são maiores ou iguais a zero e a soma deles é 1, esse termo aqui é um termo entre 0 e 1, tá? Entre 0 e 1, tá? Vamos esquecer os extremos por enquanto, só para a gente exemplificar. Então, imagine aqui que eu tenho, sei lá, 0,5 é o alfa 1, 0,2 e 0,3. Como o alfa 2, esse termo aqui, esse multiplicador aqui, ele é um pedaço do alfa 2, então, o que eu quero dizer com isso? Imagine que alfa 2 é 0,2. 0,2 da soma só desses dois elementos. Então, imagine que eu tenho 0,2 sobre 0,5, tá? 0,2 é 40% disso, assim como 0,3 sobre 0,5 é 60% disso. Então, esse termo aqui seria 0,4, esse termo aqui 0,6. Tudo bem? Então, se eu pegar aqui e eu estou multiplicando, eu tenho aqui, vou fazer bem tracejadinho pequenininho, aqui o x2, bem pequenininho aqui, eu tenho o x3. Eu estou pegando um termo aqui, eu estou pegando um termo aqui, de maneira com que, se eu somo, então imagine que esse cara aqui é o alfa 2 sobre alfa 2 mais alfa 3 vezes x2. Então, a gente já sabe que é um vetor um pouquinho menor do que o x2, e esse aqui é um pouquinho menor que o x3. Se eu pego esse cara e translado ele para cá, dadas as devidas proporções, né? Não está bem bonito aqui o ângulo. Então, vamos pegar esse ângulo aqui, mais ou menos, paralelo. Muito bem. Então, esse termo aqui eu fiz assim, tá bom? Mas vejo aqui, imagine que aqui eu tenho um losango bem bonitinho, tá? Essa aqui é paralelo a isso daqui. Então, uma soma de vetores, né? Esse ponto aqui
que é nada mais do que o Z, ele vai estar aqui dentro, na reta entre x2 e x3. Tudo bem? Então, esse termo aqui, com essas condições, né, do alfa, nada mais é do que um ponto entre o x2 e o x3. Daí vem a definição que a gente sempre usa lá na graduação, que uma combinação convexa nada mais é do que um ponto entre dois outros pontos. Por exemplo, no R2 fica fácil de a gente ver isso. Tá? O que a gente tem aqui agora? A gente tem que o x1 e o x2 estão... x1 e o z, melhor dizendo, eu tenho outra combinação convexa entre x1 e z. Se a gente repetir a mesma lógica, a gente vai ver que esse ponto y é um ponto, aqui está o x1, aqui está o z, esse y está aqui dentro. Esse y está aqui dentro. Entre na reta aqui, entre o x1 e o xz. Então, se eu traçar um triângulo formado nos pontos aqui pelo x1, x2 e x3, essa combinação aqui, x2 e x3, ela é nada mais do que qualquer ponto entre x2 e x3, gerando todo esse segmento entre x2 e x3. E uma vez que eu faça a mesma coisa, a mesma combinação convexa, o mesmo envoltório convexo entre x1 e esse z, quando esse z, agora imagine o seguinte, agora vamos para o ponto extremo, quando esse alfa 3, por exemplo, for 0, esse cara aqui vai ser 1, esse termo aqui vai ser 1, e eu estou em cima do x2. Quando o alfa 2 for 0, esse termo aqui é 0, esse termo aqui vai ser 1. Logo, eu estou em cima do x3. Então, quando o alfa 2 entre 0 e 1, alfa 3 entre 0 e 1, dependendo se quem for, eu estou em cima de um ponto e em cima do outro. Gerei todo o segmento. Se eu faço todo esse segmento, dependendo de onde eu estou, se eu pego agora o alfa 1 é 1, eu estou em cima de x1. Se o alfa 1 for 0, eu estou em cima de z. Mas como o z está aqui, eu posso pegar esse z sendo 1, vai estar em x2 ou em x3. Se o z for o 1 menos alfa 1 for um pouquinho menor do que 1, vou ter o menor, vou estar aqui dentro. E vou estar aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro, até chegar alfa 1 igual a 1. Então, no momento em que eu tenho essa condição aqui, alfa 1, alfa 2, alfa 3 igual a 1, e todo mundo positivo, né, ou 0, na pior das hipóteses, vamos dizer assim, eu estou dizendo que eu estou definindo todos esses pontos dentro do triângulo formado x1, x2 e x3. Por isso que nós chamamos de envoltório convexo. Tá? Então, esse conjunto aqui é o conjunto básico mais importante para nós. Porque se a gente está entendendo no x2, aqui, no R2, né, cada ponto x1 aqui vamos dizer assim, ó, cada ponto no x1 é x11, x12. O x2 é x21, o 2,2, tá? Então, esses pontos aqui é que vão gerar esse gráfico. Ou seja, se funciona no R2, eu posso expandir esse conceito e no R3, no R4, o R5 até o Rn, tá? Cuidado, né? Não vamos cair na bobeira de falar assim, vale para o R2, vale para o R3, vale para o R4, vale para o Rn. Não, não é isso. É expandir essa lógica, aumentar essa lógica de tal maneira que, graficamente, eu vou ver no R2 e no R3 eu consigo fazer, uma vez que no R2 e no R3, por exemplo, ao invés de eu ter retas, eu vou ter planos. Então, a combinação de dois pontos num plano é todo aquele segmento de reta entre dois pontos no R3. Se eu coloco um terceiro ponto, eu defino um plano. Então, eu tenho todo num plano. Tem outro plano, outro plano, outro plano. Vou conseguindo formar formas geométricas que nós chamamos de envoltórios convexos.
Tudo bem? Então, elevando isso aqui para o Rn, a cada combinação que eu vou fazer, eu vou ter um hiperplano e o conjunto desses hiperplanos vai formar um envoltório convexo. Então, é expandir a lógica e não vale para 1, vale para 2, vale para 3, vale para n. É expandir a lógica aqui até o n. Tá? Então, esse aqui é a definição. Vamos salvar. Qualquer dúvida aí, gente, vocês me falem, hein? Pelo amor de Deus. Aqui, parte 2. Muito bem. Novo. Então, vamos lá. Muito bem. Passando isso aí, então, vamos agora para o conjunto convexo, tá? Então, agora vamos fazer a definição de conjunto convexo. Conjunto convexo. Muito bem. Então, vamos chamar aqui C, está contido em Rn, né, um subconjunto. É um conjunto convexo, então a gente diz que ele é um conjunto convexo. C, dois pontos quaisquer que pertencem a C, ou seja, dois pontos que estão dentro desse conjunto C, dentro desse subconjunto do Rn aqui, também implica, se eu pego dois pontos quaisquer, implica que o par ordenado x, y também pertence a esse C. Para todo x e y pertencente a C. Ou seja, da onde que vem isso? Da onde que vem isso? O que é esse cara com colchetes aqui? Qual que é a definição dele? A definição dele é a seguinte: uma vez que eu tenho aqui, vou fazer aqui no cantinho, tá? Uma vez que eu tenho, por exemplo, um x1 e um x2, dado uma combinação convexa, alfa 1 menos o alfa x2, onde o alfa, claro, aqui entre 0 e 1, tá? O segmento que une, a gente define agora o segmento que une x1 e x2, vou colocar o E aqui, e x2, a gente trata como sendo x1, x2, tá? Então, essa é a definição. Ou seja, se eu tenho dois pontos aqui nesse conjunto C, o segmento que une esses dois pontos também pertence a esse conjunto C. Todo ele pertence ao conjunto C. Tá? Aí que vem aquela definição que a gente usa até na graduação bastante, até no ensino médio a gente usa, né? O que é uma coisa côncava, uma coisa convexa? A gente pega um cara qualquer, se eu consigo pegar dois pontos, unir os dois, e eu tenho um pedaço dele que está fora do meu conjuntinho, significa que ele não é convexo. Né? Não é convexo. É isso que a gente acaba falando lá. Agora, se eu pego um conjunto, e não importa quais dois pontos que eu una, todo o segmento está dentro dele, então a gente diz que esse conjunto aqui, ou essa figura aqui, é uma figura convexa. Então vem daqui, vem desse elemento. Ou seja, a gente define que o segmento que une dois pontos, quaisquer, no Rn, nada mais é do que a determinação da combinação convexa entre eles. Combinação convexa entre eles. Tá? Aqui, por exemplo, eu posso fazer aqui mais um adendo aqui, e aí mais algumas definições que são importantes. Então, vamos pegar aqui um gráfico onde eu tenho
um ponto x1 qualquer aqui, um ponto x1 qualquer aqui, e um ponto x2 aqui. Tá? Vamos chamar esse x2 aqui como sendo o raio que define x2, tá? O que seria, então, x1 mais um múltiplo de x2? Ou seja, eu começo lá em x1 e eu pego o múltiplo de x2. Um múltiplo de x2, ou seja, eu vou pegar um cara paralelo a x2, né? E aí eu posso dizer que x1 mais um múltiplo de x2, quando eu vou variando esse alfa, quando eu vou variando x2, é nada mais do que uma reta que passa, reta que passa por x1 e é paralela a x2, tá? Então, esse termo aqui, x1 mais alfa x2, é uma reta que passa por x1 paralela a x2. Se o alfa for maior ou igual a zero, nós temos uma semi-reta, obviamente. Né? Semi-reta. Por quê? Porque eu só estou olhando daqui no sentido do x2 positivo para lá. Né? Se fosse negativo, eu teria para cá. Então, é a semi-reta que sai de x1 e é paralela a x2. Certo? Ou seja, eu tenho uma definição desse conjunto aqui, o conjunto a semi-reta, nada mais é, então, do que x1 mais um alfa x2, dado que o alfa é maior ou igual a zero. Então, eu posso definir o que é uma semi-reta, né? E o raio gerado por x2, raio gerado por x2, é todos esses múltiplos, né? Sei lá, para não usar o alfa de novo, vamos usar um lambda aqui, x2, onde o lambda é maior que zero. Ou seja, esse termo aqui é o raio gerado por x2, que por sua vez, se eu somar com x1, gera toda a semi-reta que passa por x1. Uma vez que eu tenho esse conceito de semi-reta, de x1, eu posso muito bem ir lá, fixar o x2 e fazer o segmento que une x1 e x2 com essa notação aqui entre colchetes. Tá? Então, voltando agora para o principal, que é um conjunto convexo C, a gente chama ele de convexo C. Dois pontos dele implica que o segmento de reta, ou o segmento que une os dois, também está totalmente pertencente a C. Muito bem, então vamos pegar aqui um exemplo, né? Um exemplo. O C pertence ao R2, onde o C é o primeiro quadrante. Muito bem. Então, o que a gente está dizendo aqui? Então, aqui tem o primeiro quadrante, né? x1. Vou arrumar aqui para a gente fazer a mesma anotação. Não, aqui está certo. Aqui é o x e aqui é o y, os dois elementos, né? Vamos o comum aqui, já começou a ficar inclinado de novo. Eu tenho aqui dois elementos, aqui, ó, x. Vamos chamar aqui de x1 e x2, que é melhor. x1 e x2. x2, tá? Então, dois pontos quaisquer, aqui um x, um y, né? Nós temos que esse segmento de reta aqui, não importa
não importa qual x e qual y pegue do primeiro quadrante, todo segmento de reta que eu unir entre x e y vai estar inteiramente pertencente também ao primeiro quadrante, né? Então, como é que a gente demonstraria isso daí? Demonstração. Vamos ver aqui, ó. Sejam x e y pertencente a esse C aí que a gente está fazendo, tá? Que é esse C aqui, que é o primeiro quadrante. Ou seja, x tem é definido por x1, x2, o y é definido por y1, y2, tá? E agora seja um z como sendo a combinação linear convexa entre x e y. Ou seja, o que eu quero fazer? Uma vez que esse cara pertence, eu tenho que dizer que esse aqui também pertence. Certo? Dizer que esse aqui também pertence é dizer que a combinação linear convexa, o segmento que une esse cara, pertence. Então, se eu mostrar que esse termo aqui também pertence ao primeiro quadrante, é o que eu tô provando aí que o primeiro quadrante é um conjunto convexo, certo? Então, eu vou repetir. Dado que eu tenho 2 pontos do primeiro quadrante, se eu mostrar que o segmento que une esses 2 pontos também pertence ao primeiro quadrante, eu provo que o primeiro quadrante, no R2, é um conjunto convexo. Então, o que eu estou definindo? Seja 2 pontos do conjunto C, para poder usar aqui a definição de conjunto convexo. Se eu uso que 2 pontos do primeiro quadrante, então, x1 e x2, x1 é positivo ou zero, x2 é positivo ou zero, y é positivo ou zero, y2 é positivo ou zero. Definir x e y ali dentro. Se eu mostrar agora que a combinação convexa dele, que é como define o segmento que une os dois, é também do primeiro quadrante, beleza, tá tudo resolvido, certo? Agora, z eu posso fazer assim, multiplicar ali, né? Alfa x mais y menos o alfa y. E o z é igual, por exemplo, alfa x menos o y mais o y. Logo, eu posso escrever aqui, por exemplo, o meu z como sendo z1, z2, se eu olhar para cá, né? Como sendo igual, vou escrever aqui embaixo, usando essa igualdade aqui. Quem que é o Z1? É alfa x1 mais 1 menos alfa y1. Quem que é o Z2? É alfa x2 mais 1 menos alfa y2. Muito bem. Só que, por definição, alfa aqui tá entre 0 e 1, por definição de segmento que une 2 pontos. Né? Então, se esse alfa aqui está entre 0 e 1, esse cara aqui é positivo, maior ou igual a 0. Esse cara aqui é positivo, maior ou igual a 0. Se o x1 e o x2 são do primeiro quadrante, esse cara aqui é maior ou igual a 0, e esse cara aqui é maior ou igual a 0. Bom, se eu tenho uma multiplicação de 2 números que são positivos ou no máximo 0, se um deles for 0, vai ser 0, se os dois for 0, vai ser 0, se os dois forem positivo, positivo. Logo, a multiplicação desses dois também é maior ou igual a 0. Da mesma forma que aqui, a multiplicação desses dois é maior ou igual a 0. Se eu estou somando 2 números maiores ou iguais a 0, esse cara aqui é maior ou igual a 0. Se esse cara aqui é maior ou igual a 0, fazendo analogamente para esse aqui, também é maior ou igual a 0. Bom, se Z está definido como sendo 2 pontos maior ou igual a 0, Z também pertence
também pertence a C1, a C, né? Primeiro quadrante. Como queríamos demonstrar. Então, eu poderia também fazer aqui, mas vai dar a mesma coisa. Ou seja, os elementos que eu estou somando sempre são, vai resultar em alguém maior ou igual a zero, independente de quem seja o y, quem seja o x. E aí o z, que é a combinação convexa dele, também vai estar lá. Logo, o segmento que une x e y, representado por z, também pertence ao C. Logo, esse primeiro quadrante, esse conjunto C, é um conjunto convexo. Tá? Por que eu fiz isso de uma maneira mais simplificada aqui do R2? Porque essa explicação do que o conjunto convexo, que é o segmento que une deles, que é a combinação convexa entre os elementos que o compõem, é o que a gente vai usar em todas as demonstrações daqui para frente. Tudo bem? Então, vamos salvar esse cara aqui, 3. Deixa eu colocar aqui. Novo. Muito bem, agora então a gente vai começar a expandir isso para o RN. Tá? Agora vamos expandir isso para o RN. Então, dado uma equação linear com N incógnitas, dada uma equação linear com N incógnitas, de que jeito? A1, x1, mais A2, x2, mais até AN, xn. Se é uma equação, então significa que é uma igualdade, vou chamar aqui um B1 qualquer. Tá? Ou seja, isso aqui é todo tipo AX igual a um B1. Tá? Ou AX igual a B. Onde o A pertence ao Rn, né? O X é também um elemento do Rn, x1, xn, pertencente ao Rn. Ou seja, esse termo aqui, uma equação linear, nada mais é do que a multiplicação de dois vetores, ax, né? Onde aqui estou por uma simplificação, forçando a barra, aqui eu teria que ter um transposto aqui, né? Lembrando que é um vetor linha vezes um coluna, forçando a barra, a gente acaba dizendo que é a multiplicação deles dois lá do primeira definição. Quando a gente está olhando em dois termos, a multiplicação de dois termos é o primeiro vezes o primeiro, mais o segundo vezes o segundo termo de cada elemento do Rn aqui. Beleza. Então, agora eu quero saber se esse conjunto S aqui, definido justamente por todos os pontos X, tal que, dado que eu tenha um A qualquer do Rn, e multiplicando por esse conjunto X vai resultar na igualdade, ou seja, eu quero saber se esse conjunto, formado por todos os valores de X, que ao substituir aqui um ponto qualquer, vai resultar nessa igualdade, tá? Que vai satisfazer essa equação linear. É esse o conjunto S que eu estou dizendo. Eu estou querendo saber se esse conjunto S é convexo. Não. Esse conjunto S tem um nome especial, obviamente, que é o hiperplano. É o hiperplano definido por AX igual a B. Tá? Então eu quero saber se esse cara aqui é convexo. Já dá para começar a perceber aonde que a gente quer chegar, né? Se a gente conseguir mostrar que uma equação linear, uma igualdade, é um conjunto convexo, agora eu vou começar a fazer alguns comentários aí com relação ao simplex que a gente viu nas aulas passadas. Bom,
faz sentido eu transformar todas as inequações do meu problema que eu modelei como igualdades, por isso que tem a forma padrão. Ou seja, a forma padrão exige que todas as minhas equações, ou as minhas inequações, sejam transformadas em equações lineares. Então, é interessante para nós mostrar que esse cara aqui é convexo. Muito bem. Então, a gente começa a fazer a relação do porquê que a gente mostra que essa igualdade é um conjunto convexo e por que que lá na forma padrão para resolver o simplex, eu vou lá e, para eu conseguir começar a fazer o simplex, eu vou lá e transformo todas as inequações em equações, né? Lançando mão lá das variáveis de folga, de falta ou de excesso. Beleza. Então, vamos fazer a demonstração disso aqui para que a gente consiga construir. Demonstração. Então, sejam dois pontos x1. Opa, deixa eu me ajeitar aqui na cadeira de novo. Eu estou usando o termo em cima, não posso esquecer. Para a gente separar, para não confundir com o elemento. Dois pontos no Rn, x1 e x2. Tá? Que sejam horrível que ficou aqui, né? Não precisa avacalhar também, feio pra caramba. Vamos lá. Não que ficou muito mais bonito, mas agora dá para ler, tá? Então, seja x1 e x2 pertencente a S. Qual que é a definição de conjunto convexo? Que se eu tenho dois elementos de um conjunto, se o segmento que une eles for também pertencente ao conjunto, então esse conjunto é um conjunto convexo. Repetir. Definição, eu quero saber se S é convexo, ou seja, quem é S? É o conjunto de todos os pontos x, tal que a equação linear AX igual a B seja satisfeita. Como que eu mostro que é convexo? Pego dois pontos quaisquer que eu sei que satisfazem, dois pontos quaisquer que eu sei que satisfazem essa igualdade, que ao substituir aqui AX1 igual a B e o AX2 igual a B, ou seja, pegando esses termos A, que são fixos, valores fixos do Rn, multiplicando pelo x1 e pelo x2, os dois vão dar igual a B. Se eu consigo mostrar que x1 e x2 pertencem a esse conjunto, e eu conseguir mostrar que a combinação convexa deles, ou o segmento que une eles, também satisfaz essa igualdade, eu provo que esse é um conjunto convexo, porque eu provei por definição de convexidade. Muito bem. Então, o que esses x1 e x2 querem dizer? Bom, isso aqui querem dizer o seguinte, que eu tenho aqui que A1, x11 mais A2, x12 mais até AN, x1n é igual a esse B1 qualquer, e eu tenho aqui que o A1, x21, vejam que esse A1 é o mesmo desse A1, tá? É o mesmo cara. Mais A2, o segundo termo do x2, mais até o AN, x2n. Então, esse A2 é o mesmo desse A2, esse AN é o mesmo desse AN, igual a esse mesmo B1. Esse B1 é igual a esse B1. A única coisa que está mudando aqui são os elementos. Posso escrever isso de uma forma mais simples, dizendo assim, a x1 é igual a b e a x2 é igual a b. Isso aqui que eu estou supondo, porque é a suposição de definição de convexo. Muito bem, então agora eu vou dizer o seguinte, seja y a combinação convexa deles, ou seja, alfa x1 mais 1 menos alfa, o x2. Se eu conseguir mostrar que isso aqui também satisfaz B, beleza, provei que ele é convexo. Tá? Bom,
de fato, né? Vírgula. Multiplicando tudo, vou colocar assim, abuso de linguagem aqui, tudo por A. Esse A aqui. O que eu vou ter? AY é igual a A que multiplica alfa x1 mais 1 menos alfa x2. Né? Muito bem. Portanto, AY é igual, agora eu posso começar a brincar com esse negócio aqui, certo? Jogar para lá, jogar para cá, fazer divisão. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que alfa A x1 mais 1 menos alfa vezes A vezes x2. Simplesmente fiz a distributiva aqui. E como é uma multiplicação, né, de elementos, de números reais, a ordem pouco importa. Então, reordenei. Porém, a x1 é quem? É B. B1 aqui no caso, né? Não estou colocando B genérico porque justamente seja um B1 qualquer. A x1 é o B1. Quem que é o AX2? B1 também. Então, portanto, o meu AY é igual a alfa B1 mais 1 menos alfa, o mesmo B1. Logo, AY, portanto, alfa B1 mais B1 menos alfa B1, a hora que todo mundo gosta, né? Corta aqui, corta ali, alfa B1 menos alfa B1 é zero, portanto, AY é igual a B1, que é o que nós queríamos demonstrar. Como queríamos demonstrar, né? Logo, S é convexo. Porque eu estou mostrando que o segmento que une x1 e x2 também pertence a esse conjunto que satisfaz essa equação. Beleza? Então, uma vez agora, vamos entender a implicação lógica disso. A implicação lógica disso. A implicação lógica é a seguinte: bom, uma vez que eu tenho que um conjunto S do tipo que satisfaz uma equação linear é um conjunto convexo, a minha intenção daqui para frente é mostrar que uma interseção dessas várias equações que são conjuntos convexos também é um conjunto convexo. Porque tudo aquilo que satisfaz aqui dentro vai ser um conjunto convexo também. Uma vez que é um conjunto convexo, qualquer segmento dentro dessa interseção também vai ser um conjunto convexo. Ou seja, também vai pertencer a esse conjunto convexo. Logo, vão ter pontos de interesse, que são as interseções entre dois caras desse tipo, dois conjuntos S desse tipo. Um conjunto S1, S2, que é o que nos interessa, que é o ponto extremo. Tá? Então, essa aqui é a nossa primeira parte de hoje. Chegamos até aqui mostrando que esse conjunto S, que é o conjunto de todas as soluções de uma equação linear no Rn, é um conjunto convexo. Tudo bem? Então, essa é a nossa primeira parte de hoje. Eu vou salvar aqui. Estamos aqui na parte aula 4. Parte 4. Bom, então ficou claro para nós aqui que uma vez que eu provei que esse S é convexo, daqui para frente a gente vai ter que construir toda a região de um problema de programação linear. Porque a região de um problema de programação linear, quando a gente coloca no formato padrão, nada mais é do que um conjunto desse tipo de conjuntos. Né? É um sistema de equações lineares, nada mais é do que um conjunto de conjuntos S desse tipo,
que cada um deles, por sua vez, é convexo. Eu tenho que achar um X, um ponto, ou um conjunto de pontos, que satisfaça ao mesmo tempo vários conjuntos S desse tipo. Várias equações lineares. Isso é o nosso conjunto que nós chamamos de restrição num problema de programação linear lá na forma padrão. Tá? Então é isso. Ficamos por aqui agora. Vamos parar um pouquinho, descansar. Daqui a pouco a gente volta. Tá?